Depois que você entendeu que Deus não passa de uma hipótese criada pelos padres, pelos políticos, pela elite no poder, pelos pedagogos, todos aqueles que querem manter você numa escravidão psicológica, que ganham com a sua escravidão. Todos eles querem que você fique com medo, sempre com medo, tremendo por dentro, porque se você não tiver medo, passa a ser perigoso. Ou você é um covarde, um medroso, alguém sempre pronto a se submeter, sem nenhuma dignidade, nenhum respeito por si mesmo, ou é destemido. Mas se for destemido, será também um rebelde. Não dá para evitar. Ou você é um homem de fé, ou vai ter um espírito rebelde. Por isso, essas pessoas não querem que você seja rebelde, porque essa rebelião vai contra os interesses delas. Continue entupindo, condicionando a sua mente com cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, e eles vão fazer com que você viva com medo. Essa é a força deles. Por isso, qualquer um que esteja interessado no poder, cuja vida não é mais nada a não ser a ânsia por poder, tem um grande interesse pela hipótese de Deus. Se você tem medo de Deus e se acredita em Deus, então você tem de ter medo. Você tem de seguir as ordens e mandamentos dele, seu livro sagrado, seu Messias, sua encarnação. Você tem de segui-lo e ser seu agente. Na verdade, ele não existe. Só o agente existe. Esse é um negócio estranho. A religião é de fato um negócio estranho. Não existe um chefe, mas há mediadores. O padre, o bispo, o cardeal, o papa, o Messias, toda a hierarquia. E no topo não há ninguém. Mas a autoridade e o poder de Jesus vinham de Deus, seu Filho amado. A autoridade do Papa vem de Jesus, o representante de Cristo, infalível. E assim continua até chegar no Padre do mais baixo escalão. Mas nunca existiu Deus nenhum, é só o seu medo. Você pediu para inventar em Deus, porque você não conseguia viver sozinho. Você foi incapaz de enfrentar a vida, suas belezas, seus prazeres, sofrimentos, angústias. Não estava pronto para enfrentar tudo isso sozinho, sem ninguém protegendo você, servindo-lhe de guarda-chuva. Você clamou por um Deus por causa do medo que sentia. E é claro que existem vigaristas por todos os lados. Você pediu e eles fizeram isso para você. Você terá de jogar fora essa ideia de Deus que evita que sinta medo. Terá de superar o medo e aceitá-lo como uma realidade humana. Não há por que fugir dele. O que é preciso é entrar bem fundo dentro dele e quanto mais fundo você for, menos medo encontrará. Quando você tocar a rocha do medo, você vai rir. Não há nada a temer. E quando o medo desaparece, surge a inocência. E essa inocência é o summum bonum, a própria essência do homem religioso. Essa inocência é poder. Essa inocência é o único milagre que existe. Com inocência, qualquer coisa pode acontecer, mas você não será um cristão por causa dela, nem será um muçulmano.
A inocência o tornará simplesmente um ser humano normal, que aceita sua ordinariedade e vive com alegria, grato por estar vivo, não grato a Deus, que é uma ideia que inventaram para você. Mas a existência não é uma ideia, ela está em torno de você, dentro e fora. Quando você é absolutamente inocente, uma gratidão profunda. Não vou chamar isso de prece, porque na prece você está pedindo algo. Eu chamaria de uma gratidão profunda. Enche seu peito. Não é que você esteja pedindo algo, está agradecido por algo que já foi dado a você. Tanto já foi dado, será que você merece? Foi você que conquistou? A existência continua jorrando de tal forma sobre você que pedir mais do que isso é um papelão. Diante de tudo isso que você já recebeu, é preciso ser grato. E o mais belo é que, quando você é grato, mais a existência jorra em profusão sobre você. É um círculo. Quanto mais você tem, mais grato fica. Quanto mais grato, mais você tem. E isso não tem fim. É um processo infinito. Mas lembre-se, a hipótese de Deus já era. No momento em que você chama isso de hipótese de Deus, você já a descartou. Estando ou não com medo, não há como pegá-la de volta. Acabou. Agora, o único caminho que resta é enfrentar o medo. Enfrente calmamente, assim você consegue ir mais fundo. E às vezes acontece de ele não ser tão profundo. Uma história. Um homem que caminhava à noite escorregou de uma rocha, com medo de que fosse sofrer uma queda de muitos metros, pois sabia que se tratava de um vale profundo. Ele agarrou um galho que pendia da rocha. Na escuridão da noite, tudo que ele podia ver era um abismo sem fim. Ele gritou. Só ouviu o eco do seu grito. Não havia ninguém para ouvi-lo gritando. Você pode imaginar a tortura desse homem a noite toda. A morte sempre presente, as mãos ficando frias. Ele já não conseguia agarrar o galho com tanta firmeza e, quando o sol saiu, ele olhou para baixo e deu risada. Não havia abismo nenhum. 10 centímetros abaixo dele havia outra rocha. Ele podia ter descansado a noite toda, dormido bem. A rocha embaixo era grande o suficiente, mas a noite toda foi um pesadelo. Posso dizer a você por experiência própria, o medo não tem mais do que 10 centímetros de profundidade. Cabe a você decidir se quer ficar pendurado no galho e fazer da sua vida um pesadelo, ou se prefere largar o galho e pôr os pés no chão. Não há nada a temer.